A inteligência do século. Piero Tavolazzi. Editora Alta Books. Capítulo 5. As virtudes do espírito. Superação e o poder da sua palavra. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as suas consequências. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quanto mais amadurecida estiver a sua mente, melhor você irá lidar com as suas emoções. O que quero dizer é que se você se prepara, se aceita as suas emoções, se compreende o que se passa ao seu redor, mais alternativas de superar eventuais momentos difíceis existirão. Se você tem uma frustração ou alguma emoção dolorosa, esquecê-la ou substituí-la por um destes prazeres imediatos ou se entregar a algum vício não lhe ajudará a superar aquele momento adverso. Você só conseguirá superar essas frustrações e eventuais derrotas se vivê-las, isso é, se compreender que elas fazem parte da sua vida e que é parte da sua missão dar a volta por cima. Existe um estudo que foi publicado no exterior que confirma exatamente isso que estou dizendo. De acordo com esse estudo, quanto mais desenvolvida estiver a sua inteligência emocional, menores chances você terá de ficar paralisado por conta de alguma adversidade ou frustração. O caminho para isso acontecer, de acordo com este estudo, é que o ser humano não tem que esconder e nem afastar os seus sentimentos diante de situações adversas, mas, ao contrário, precisa vivê-los, sentindo suas dores, suas frustrações, chorando quando tiver vontade de chorar e reconhecendo que aquele momento ruim ou desagradável está acontecendo porque algo não funcionou ou porque não estava em suas mãos evitar aquilo. Porém, diz o estudo, que se esse reconhecimento da dor e das emoções não pode durar muito tempo. Como eles dizem, isso tem um prazo de validade para acabar, e que deve determinar quando esse prazo acabará é você, e somente você. Entender isso faz toda a diferença. Existem pessoas que passam a vida toda revivendo sentimentos de luto ou de frustração, carregando no coração o peso de um lamento, de uma derrota ou de uma perda. Quanto mais tempo a pessoa passa nesse estado, mais tempo ela passa vendo só o lado negativo e ruim daquele evento, e não por extensão da sua própria vida. Por outro lado, se você vive aquela adversidade, chora o que tem para chorar, mas num determinado momento decide erguer a cabeça, se levanta e, como diz o ditado, sacode a poeira e dá a volta por cima, você não resgata a sua força. Você então resgata a sua força e a sua confiança e começa de novo a fazer as coisas acontecerem. Você se lembra da situação passada, lembranças mal vividas, lembranças mal resolvidas ou frustrações que ainda estão presentes no seu dia a dia e que você carrega até hoje. Cite eventos passados que você ainda hoje elimina algum tipo de rancor ou ressentimento negativo. Reflita sobre eles e avalie se ainda faz sentido dedicar tanto tempo e sentimento negativo pensando em cada um deles. Será que não é hora de deixar o que passou para trás e mudar seu horizonte? Encontrar o momento adequado de mudar o seu sentimento e a postura diante de um evento desfavorável é fundamental para a transformação. E isso é algo que só você e mais ninguém pode fazer. Você é o único responsável
por decidir isso. Quando você decide mudar e sair da frustração, uma nova ordem se estabelece em sua vida. E isso será muito mais fácil se você estiver espiritualmente conectado. Como você já sabe, a melhor maneira de se conectar espiritualmente com Jesus é por meio da oração. E por meio dela, aquele evento desfavorável se transformará em oportunidade para que as novas coisas aconteçam em sua vida, como diz Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Para que isso aconteça, é preciso crer. Se você não acredita, as coisas não acontecerão. Se a pessoa estiver desconectada do Espírito e do Espírito Santo de Deus, ela irá se frustrar todos os dias. Ela terá uma sensação de insuficiência e de incompletude, como se algo sempre estivesse faltando em sua vida. Ou seja, ela nunca estará satisfeita. E essa é justamente o sentido da frustração, a insatisfação. Se a pessoa tem uma certa percepção, ela nunca se sentirá plena, nunca respeitará o seu corpo, nem a sua alma, ou a sua existência, e a sua essência. Quando uma pessoa vaga assim, descontrolada pelo mundo, ela só encontra coisas erradas. Ela vive em relacionamentos ruins, convive com pessoas nocivas que abastecem com pensamentos desfavoráveis. Essa pessoa perde a confiança em todos, inclusive nela mesma, e se alimenta de escolhas erradas, de tal forma que sua vida passa a ser uma sucessão de equívocos e frustrações. No entanto, por estar desconectada do espírito, ela não se dá conta disso, e a cada erro ou a cada derrota, ela pisa mais fundo no acelerador em busca de prazeres momentâneos, indo assim mais rápido na direção do precipício. Deixe-me explicar como isso funciona. Pessoas assim não conseguem, por exemplo, ficar sozinhas. Quando estão em casa, sentem uma solidão terrível, de modo que o peso do vazio é quase insuportável diante de tanta tristeza e frustração. Quando uma pessoa se depara com esse quadro, ela se encontra num estado de total vulnerabilidade. E nessa condição, qualquer coisa serve para tentar aplacar aquele sentimento de frustração. Uma imagem que nos faz entender isso é aquela em que uma pessoa tem baixa imunidade e acaba justamente por isso ficando mais exposta a pegar determinadas doenças. Quando o sistema imunológico está enfraquecido, ela se transforma num fértil terreno para a doença. A mesma coisa acontece com seu espírito. Se ele está fraco, debilitado e não é alimentado diariamente, haverá mais chances de o corpo ser contaminado pelo vírus da tristeza, frustração e do fracasso. Isso acontece em vários âmbitos da vida de uma pessoa. Passa a ser, por exemplo, pelas coisas do dia a dia. Às vezes por situações banais, como irritação e brigas fúteis com membros da família, entre pais e filhos ou irmãos, ou mesmo no trabalho. Também passa pelos relacionamentos, situações em que casais discutem o tempo todo por qualquer coisa e sentem-se infelizes quando não estão um ao lado do outro. Sem entenderem a razão de tanta discórdia e insatisfação, no âmbito pessoal, também acontece quando a pessoa busca o mundo no lugar do espírito, e ela então se frustra, porque nunca alcança a plenitude e também porque não consegue lidar, e muito menos entender porque há um vazio tão grande em sua vida. É curioso notar que nessas situações o que está em jogo não é em quanto dinheiro você ganha ou deixa de ganhar.
ou a qualidade de bens materiais que você possui ou a quantidade deles, ou se você é empresário ou desfruta dos mais variados prazeres da carne. Nada disso. Conheço empresários, tenho amigos ricos, pessoas que não se importam com o dia de amanhã, e nem por isso essas pessoas, pelo menos algumas delas, estão satisfeitas ou têm a satisfação de plenitude no espírito. Esse é um vazio da alma, algo que não se preenche com coisas materiais e que está além da necessidade da mente e do corpo. Enquanto você não preenche a sua alma com a conexão do espírito, o vazio continuará. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e o vazio vai estar ali, pois nenhum lugar conseguirá preencher a sua alma. Não são pessoas ou coisas ou dinheiro que preencherão esse vazio. O que preencherá esse vazio é aquilo que falta na sua vida. É aquilo que falta na vida de todo ser humano do planeta Terra. Jesus. Se você se conecta com Jesus, automaticamente esse vazio vai sendo preenchido dia após dia com o amor que ele oferece a você. Isso ocorre porque, quando nascemos, fomos projetados à imagem e à semelhança de Cristo. E num dado momento de nossa história, nós nos comportamos como aquele filho que vai embora de sua casa, sem conhecer o seu pai. Essa distância se consolida, o filho longe não sabe se o pai ainda está vivo, não sabe se pode contar com o pai ou não e nem sabe direito onde poderia encontrá-lo. É essa ausência que produz o vazio, a frustração, a tristeza, a falta de plenitude. Quando a pessoa encontra o pai, ela sente ela sente o amor incondicional de Jesus. Ela se sente em seus braços, acolhida, uma sensação que havia muito tempo ela não experimentava. Costumo dizer que essa sensação é igual do primeiro amor. Isso é possível se você abrir o seu coração e ter liberdade para ele. Jesus, entrar. Você não precisa de mais nada. Isso não é uma religião. Isso é amor de Jesus entrando em você e o seu amor abraçando a Jesus. Basta você entrar na presença de Deus e, na presença dele, abrir a sua boca e o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, preenche esse vazio, pois eu convido você a estar comigo a partir de hoje, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a chave que você precisa para abrir a porta do mundo espiritual. Chave esta que você obtém praticando diariamente o método Soul. Por isso volto a enfatizar: pratique o método Soul todos os dias, preferencialmente na parte da manhã, por um período pequeno de tempo, se quiser falar com Jesus. Os primeiros 15 a 20 minutos do seu dia, logo que você acorda e se levanta, são os mais preciosos da sua jornada. Costumo chamar a primeira hora do dia de Golden Hour, pois aqui, esse momento, sua mente está em paz. O dia ainda não começou e você consegue facilmente conectar o seu espírito ao Espírito de Deus. Essa é a hora mais importante do seu dia. É aqui que você determina o que acontecerá no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações e como serão as próximas horas do seu dia. Aqui você aquieta a sua mente, concentra-se, faz aflorar a sua fé. Ora e se conecta plenamente com Jesus. A partir de então, o seu dia não será mais o mesmo, porque nesse momento você estará fazendo o que é mais importante para você e para a sua alma.
você estará criando a atmosfera do seu dia. Independente disso, como expliquei no capítulo 2, você pode e deve usar momentos de descompreensão para situações de emergência. Sempre que alguma urgência ou aflição aparecer, lembre-se, todos os dias estamos sujeitos a elas. Você aciona a sua conexão, se concentra, aquieta sua mente e estabelece uma comunicação com Jesus, como descrevi no pilar 7 do método Soul. Mate seu caos e silencie sua mente. Isso pode durar 2 ou 3 minutos, justamente aqueles momentos em que você precisa de um fôlego para superar um impasse ou um acontecimento adverso ou inesperado. Esses momentos de descompreensão são fundamentais para você oxigenar sua conexão com Jesus, renovando sua aliança com Ele e ganhando força para superar os desafios do dia a dia. Deixo aqui, no fim deste tópico, 2 fórmulas que fazem a diferença na vida de uma pessoa e que demonstram o quanto elas se dedicam do seu tempo dedicam do sem tempo ao passado, ao presente e ao futuro. A primeira fórmula é a da ansiedade, junto ao medo, e a segunda é a do sucesso sobrenatural. De modo geral, as pessoas conduzem suas vidas de acordo com essas fórmulas. Recomendo que você analise os dados a seguir, assinale o lugar em que você se enquadra e reflita sobre o que pode fazer para melhorar. Fórmula 1. Pessoas ansiosas ou depressivas passam a vida da seguinte maneira. 1. Passado, 30% do seu tempo, revivendo coisas ruins, perdas, traições, rejeições, falência, etc. 2. Presente, 10% do seu tempo, dedicado apenas a alguns minutos ou horas do dia, na mente não para. 3. Futuro, 60% do seu tempo, com incertezas, medos e dúvidas sem fim. Você se identifica com qual quadro acima? 1, 2 ou 3? Passado, 30%, presente, 10% ou futuro, 60% do seu tempo? Pessoa que pratica método Soul e busca sucesso passam a vida da seguinte maneira. 1. Passado, 10% do seu tempo, dedicado a boas lembranças. 2. Presente, 60% do seu tempo, vivem plenamente, agradecem, celebram, choram, sorriem, estão sempre fazendo alguma coisa. Futuro, 30% do seu tempo criam uma visão atraente, sobrenatural, com metas claras. Se começar a praticar o método Soul agora, é assim que a sua vida transcorrerá para você. A prosperidade de verdade, as virtudes do Espírito. A prosperidade de verdade, as virtudes do Espírito. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que percebem a Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, Jesus crucificado, as paixões e os desejos de sua natureza humana foram crucificados com Cristo. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 25. Vamos falar um pouco das virtudes do Espírito. Lembre-se que é por elas ou com elas que você se reencontra e conecta-se no mais alto grau com Jesus.
As virtudes do espírito se dividem em 3 dimensões. 1. O estado da alma. A primeira dimensão é do estado da alma. Essa dimensão envolve traços da personalidade, os quais definem o seu caráter, a sua bondade, o seu nível de confiança e fidelidade e de integridade, entre outros. Observe que esses estados já existem dentro de você e podem inclinar você tanto para o bem quanto para o mal, dependendo de suas disposições. Quando o seu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, as vontades de traições e o olhar maldoso, a deslealdade, a desconfiança, enfim, nada disso sequer passa por sua mente. A conexão do espírito automaticamente bloqueia tudo isso e, por consequência, seu caráter muda, assim como seus valores, o que faz de você alguém mais bondoso, mais confiável e mais íntegro. Aqui uma velha alma morre para dar lugar a uma nova alma mais viva, preenchida e plena. Por outro lado, quando você se conecta apenas com os frutos da carne, você se torna uma pessoa individualista, alguém que só pensa em si mesmo. Veja que ambos os caminhos estão à sua disposição. A diferença é que quando você está conectado com as virtudes do Espírito, você age como Jesus, ou seja, o eu individual dá lugar ao todos nós. Sua alma precisa de paz. 2. Sensibilidade relacional. A segunda dimensão é a da sensibilidade relacional. Envolve amizades, relacionamentos conjugais e familiares, contatos em âmbito social ou profissional. Essa segunda dimensão tem a ver com o quanto você é ou se torna sensível e amável para relacionamentos. Isso abrange todos os âmbitos de sua vida e envolve seus pais, familiares, amigos, cônjuges e até mesmo pessoas que não fazem parte do seu ciclo, ou que você encontra eventualmente no trabalho, ou na escola, ou em algum outro lugar. As virtudes que se destacam são amabilidade, mansidão, ternura, domínio próprio, delicadeza, cuidado em tratar com as pessoas, ponderação, pensar antes de falar, compreensão, empatia, etc. Todos esses aspectos são o que chamamos de sensibilidades relacionais, que são justamente as virtudes que o ajudam a ter melhores relações. Portanto, quando você busca e alimenta o seu espírito, você desenvolve habilidades especiais para lidar com diferentes pessoas em todas essas dimensões relacionais. Se essa dimensão não se estabelece, você viverá em conflito com pessoas. Não terá paciência para ouvi-las e muito menos para compreendê-las. Se você não as ouve e nem as compreende, como pode se relacionar tendo algo saudável com elas? A tendência é que as pessoas se afastem de você e que você passe a se alimentar mais ainda de sua solidão. A dimensão do espírito. 3. A dimensão do espírito. A terceira dimensão é a do espírito. É simples e essencial. Essa dimensão precisa única e exclusivamente de Deus, porque seu espírito precisa de Deus para sobreviver. Todas essas virtudes, em quaisquer dimensões, serão desenvolvidas à medida que você praticar diariamente o método Soul.
Essa transformação acontecerá dia após dia conforme o método Soul é aplicado. Você silencia sua mente, mata o caos e se conecta com Deus, passando por todas as etapas que falamos no capítulo 2. É como se seu espírito recebesse um banho de bênçãos e pouco a pouco fosse se purificando e abandonando as obras da carne. Praticando todos os dias, você perceberá essa transformação ao longo do tempo. As virtudes vão desabrochar de uma forma sobrenatural. Isso aconteceu comigo. Teve um impacto na minha rotina, mudou o meu jeito de lidar com as pessoas, o meu olhar para a vida passou a ser mais bondoso, mais compassível e de tal forma que passei a me sentir muito mais forte para enfrentar os desafios do mundo. Veja o método Soul, não faz o mundo mudar. Quem se transforma é você, e transformando com o seu espírito conectado no Espírito Santo de Deus, tudo então se transforma. O método Soul faz parte da sua rotina e é essencial para que a sua vida se transforme. Não faz sentido você ser uma pessoa espiritualmente apenas aos domingos ou quando vai à igreja ou em algum outro lugar. Você precisa ser uma pessoa espiritualizada diariamente, o tempo todo. Se você pensa no Espírito e em Deus apenas um dia da semana e os outros 6 dias vão engolir esse seu único dia dedicado ao Espírito Santo, é essa a razão que você precisa de ser purificado e abandonando as obras da carne. O poder está em sua boca. A maioria das pessoas não tem ideia da força de suas palavras. Pois digo que muitas das coisas que acontecem em sua vida são de alguma forma preditas ou profetizadas por você mesmo. Vou dar um exemplo. Imagine que tudo que você fala no seu dia a dia vire uma espécie de sopa. Isso mesmo, um caldo ensopado. Imagine isso. Todas as suas ações, todas as suas palavras, suas decisões. Imagine tudo que isso cabe num prato de sopa. Pense agora que esse prato de sopa será o seu alimento, ou seja, será este prato de sopa que vai nutrir e abastecer quem você é no mundo espiritual e natural. Então eu pergunto e quero que você responda. Você teria vida ou morte se tomasse esse prato de sopa todos os dias? Você teria prosperidade ou miséria se tomasse todos os dias esse prato de sopa? Você teria saúde ou enfermidade se tomasse essa sopa feita com suas ações e palavras? Você se sentiria forte e nutritivo ou fraco e debilitado se tomasse esse prato de sopa? Olhe sua vida, o que vem fazendo e dizendo, e responda a você mesmo. Esse prato de sopa com as suas ações e palavras seria suficiente para alimentá-los? Sobre esse ponto, o apóstolo Tiago nos traz valiosas lições nas cartas que escreveu. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. 11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Se criticarem e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Versículo 12. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Tiago também escreveu em Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 3 e o versículo 10. É verdade que todos nós cometemos muitos erros.
Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Versículo 3. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Versículo 10. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. E há ainda o seguinte que Tiago diz. A língua tem poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Provérbios 18, 21. Quando você se dá conta do sentido desses versículos, certamente percebe o impacto que podem ter em sua vida. Quando isso acontece, você para de se criticar e de reclamar da vida e dos homens. Todos somos imagens e semelhança de Deus. Se criticamos o outro, estamos, na verdade, como juízes, criticando a imagem e a semelhança de Deus. Isso é, o próprio Deus. É isso que o apóstolo Tiago nos diz. Se você reclama da vida, diz que não consegue vencer no mundo, que os outros não lhe consideram, que as coisas nunca dão certo e que a sua vida é um emaranhado sem fim de coisas mal resolvidas, o que você faz? É colocar profecias em sua vida, destruindo seus sonhos e o seu fruto? Portanto, você precisa parar de fazer isso e começar a profetizar milagres e bênçãos para ter um futuro sobrenatural. O jogo da vida é 100% espiritual. Dentro deste escopo, posso dizer que existem 3 tipos de pessoas. 1. Os contaminados. De suas bocas só saem misérias, desesperança e coisas ruins. 2. Os naturais. De suas bocas, às vezes em alguns dias da semana ou em alguns momentos, saem coisas positivas, mas os outros momentos saem também coisas negativas. 3. Os sobrenaturais. São justamente aquelas pessoas que geram o milagre, que geram a fé inabalável. Elas não vivem a vida delas por aquilo que acontece hoje, no instante presente. Elas vivem a vida em razão daquilo que projetam no futuro. Chamam à existência aquilo que ainda não é como se fosse. Ele é o nosso Pai, os olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Para as irmãs de Lázaro, ele havia morrido, porque elas estavam olhando a situação real de Lázaro, um defunto enterrado. Mas para Jesus, ele estava dormindo. Sabe por quê? Porque a visão de Jesus é sempre sobrenatural. Ele nunca olha o problema, ele sempre projeta o milagre do futuro para o presente. Da boca de Jesus sai vida. Veja o que ele falou. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que você, se cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado, ou seja, sem fé é impossível viver o sobrenatural no mundo espiritual. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Preste atenção aqui mais uma vez, porque esta é a chave da prosperidade. Antes do milagre sobrenatural, Jesus levanta os olhos, olha para cima e agradece a Deus, ou seja, não tem como você viver o sobrenatural olhando para baixo, sem agradecer o que tem hoje. João, capítulo 11, 40, versículo 40, 41, 43 e 44. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse:
desamarrem as faixas e deixem-no ir. Ou seja, se você não abrir a boca e governar com autoridade, você viverá uma vida inteira enrolando, assim como Lázaro. Jesus se posicionou com autoridade e deu ordens no reino espiritual. Tudo aquilo que você diz tem abrangência de um e-mail, cujo alcance é maior que 10.000 quilômetros. Quem diz isso é o escritor e palestrante Jake Canfield. Logo, tudo que você diz tem poder, poder sobre o seu presente, sobre o seu futuro, poder sobre a sua vida. Se a sua palavra tem poder, você precisa usá-la como se fosse sementes. E se você fosse um profeta do seu futuro, gerando sua vida, mesmo que ainda não tenha vivido, isto está na lei da atração. Você não pode receber nada que seja contraído ao que você está dando. Se você joga para o mundo misérias e tragédias, o que você acha que receberá de volta? Misérias e tragédias. Se ao contrário você traz a declaração de que falamos no método SOU, isso é, que você diz e se coloca com ousadia, com coragem, com amor e com a paz, dizendo que a sua vida será extraordinária, profetizando todos os dias a sua vida que gostaria de ter. É isso que você irá encontrar e receber, o que inclui pensar na mulher que você gostaria de ter, nos filhos que você gostaria de ter, no tipo de vida que gostaria de ter, mesmo que você ainda não tenha nada disso. É importante compreender que você não viva pelo que enxerga, mas sim pelo que crê. Por isso, que se você acredita que sua vida está mal, não há como conseguir uma vida melhor. No entanto, mesmo que você esteja passando por dificuldades, se acredita com fé que dias melhores virão, sem imaginar como serão esses dias, como vai estar a sua vida neste lugar futuro, certamente você alcançará esse novo estágio. Mude as sementes, suas palavras, e você colherá frutos lindos e saudáveis, que serão seus resultados. Desafio dos 7 dias. O detox da língua. Digo às pessoas que a língua tem a vida própria. Todas as vezes que você for a falar mal de alguém ou reclamar da vida, morda sua língua e diga a ela: eu mando em você, eu controlo você e não o contrário. Uma palavra solta, uma palavra que escapa da sua boca e sai para o mundo, ela nunca mais volta. Só quando você põe a sua língua no lugar dela é que você tem controle sobre ela e sobre sua vida. A língua é uma vida e dela pode sair vida ou morte. Minha mensagem para você neste momento é: feche a sua boca. Fique 7 dias sem falar qualquer besteira, sem fazer fofocas, sem criticar ninguém, sem julgar e sem falar mal de ninguém. E fique com estes 7 dias, só abençoando a sua vida, agradecendo as pessoas que o cercam e seus amigos, tudo que o rodeiam, por 7 dias. Será que você consegue? Não tenho dúvidas que conseguirá. Se você chegou até aqui, tenho certeza de que sua vida vai se transformar. Minha dica para você nesse momento é: seja alguém que gere o milagre e não alguém que espere o milagre. Até o próximo capítulo. Muito bem, meus amigos, se você chegou até aqui, é porque você está gostando deste conteúdo. Desde já peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos do Facebook, do WhatsApp, para que eles possam receber mais e mais os conteúdos que eu venho trazer para você. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um forte abraço!